Olá, minhas irmãs da SAF, da Primeira Igreja Presbiteriana de Petrolina. Eu gostaria de ler um trecho das Escrituras com vocês e logo depois de compartilhar uma pequena porção das Escrituras. Encontra-se em Marcos capítulo 5, a partir do verso 25, que diz: Estava ali certa mulher que havia 12 anos e vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela havia padecido muito nas mãos de vários médicos e gastado tudo o que tinha, sem contudo melhorar de saúde. Pelo contrário, diz a palavra de Deus, piorava cada vez mais. Tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por trás, no meio da multidão, e tocou na capa dele, porque dizia: se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curada. E logo a hemorragia estancou, e ela sentiu no corpo que estava curada daquele mal. Jesus, reconhecendo que imediatamente dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou na minha roupa? Os discípulos responderam: o senhor está vendo que a multidão o aperta e ainda pergunta quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, amedrontada e trêmula, ciente do que havia acontecido, veio, prostrou-se diante de Jesus e declarou-lhe toda a verdade. Então Jesus lhe disse: filha, a sua fé salvou você, vai em paz e fica livre do teu mal. Minhas irmãs, o texto que nós acabamos de ler é um texto que narra um episódio ocorrido a uma mulher. A gente não sabe muitos detalhes a respeito dela. Nós não sabemos o nome dela, a gente não sabe se ela possuía posses, se ela tinha dinheiro, se ela era casada, se tivera filhos. Na verdade, as Escrituras não nos dizem muitas coisas relacionadas à vida e à família dessa mulher. Entretanto, a palavra de Deus diz que ela sofria de uma hemorragia há 12 anos. E não somente isso, mas que ela tinha padecido, ou vinha padecendo, à mão de vários médicos e tinha gastado tudo aquilo que possuía, sem contudo melhorar. Antes, pelo contrário, seu estado de saúde era pior. A situação, de fato, dessa mulher era nevrálgica e extremamente complicada. Entretanto, as Escrituras nos dizem que ela ouve falar da fama de Jesus, e você leu isso comigo. Possivelmente, ela ouvira falar daquilo que o Senhor havia feito acalmando o mar da Galileia, como também o fato de ter libertado de forma efetiva aquele endemoniado de Gadara. E é possível que essa notícia tenha corrido mais rápido do que a própria embarcação em que estava Jesus e automaticamente chegou aos ouvidos daqueles que estavam do outro lado da margem, incluindo, obviamente, essa mulher. E ela, imagino, resolve o encontro do mestre. Só que, sem que ela perceba ou sem que ela se dê conta, havia uma multidão de pessoas ávidas, desejosas de experimentar o milagre de Jesus. Eu fico imaginando que muitas delas dessas pessoas tentaram chegar pelo Senhor, ao Senhor pela frente, outras por trás, outras até mesmo pelo lado, mas em virtude do grupo de pessoas que ali estavam, isso se tornou inexequível, impossível de acontecer, até que ela resolve tocar na orla do manto de Jesus. Eu imagino que ela foi se agachando até que ela tocou em Cristo e ela foi automaticamente curada. Entretanto, o que as Escrituras nos dizem é que o Senhor Jesus sentiu que dele saiu virtude. E ele falou o seguinte: pare o cortejo. Eu estou parafraseando o texto porque eu senti que alguém me tocou. E quando ele fala, ou ele usa essa expressão, alguém me tocou, ele sabia que de fato era uma mulher. E as Escrituras dizem que, possivelmente depois de ter insistido, essa mulher se revela, se prostra diante dele e diz: sim, Senhor, fui eu que te toquei. E aí as Escrituras nos afirmam que ela, amedrontada, trêmula, relata ao Senhor o que tinha acontecido, prostrando-se diante de Cristo e declarou-lhe toda a verdade. E aí a palavra de Deus diz que o Senhor se aproxima ou se dirige a ela dizendo: filha, a sua fé te salvou, vai em paz e fica livre desse mal. Preste atenção no que eu gostaria de afirmar nesse momento. Observe que o texto começa com a afirmação certa mulher e conclui com o Senhor Jesus chamando essa mulher de filha. O que nos traz a seguinte intenção, ou entendimento, melhor dizendo.
A intenção e o desejo do Senhor era muito mais do que essa mulher fosse alguém beneficiada por um milagre. Na verdade, ela tinha sido beneficiada por um milagre. O desejo de Deus era que ela muito mais fosse do que uma certa mulher, mas que ela se transformasse em filha. O desejo do Senhor é de que ela muito mais experimentasse milagres, mas ela tivesse um contato mais próximo com aquele que é o autor e consumador de toda a vida. Aliás, você já se deu conta, minha cara irmã, que o desejo de Deus é que sejamos muito mais do que certas mulheres, certos homens, certos jovens, mas que sejamos chamados de filhos. Talvez você esteja precisando de uma intervenção de Deus na sua vida, talvez você esteja precisando de um milagre, e quem sabe, após receber esse milagre, o seu desejo seja de sair pela tangente vagarosamente, sem qualquer tipo de compromisso com Deus. Quero dizer a você que o desejo do Senhor e a vontade do Senhor é que você não somente seja abençoada, mas mais do que isso, que você se transforme, ou que você seja metamorfoseada, ou melhor, de que você deixe de ser certa mulher e transforme-se em filha. E o que o texto vai dizer, que o Senhor se dirige para ela dizendo que ela deveria ir em paz. Que coisa fantástica, que coisa linda e maravilhosa, né? Esse evangelho é o evangelho da paz. Esse Cristo é o Cristo da paz. É o Cristo que tira o tormento da nossa alma, as tribulações do nosso interior, as angústias de nossas vidas e que traz aos nossos corações paz. Mas não somente isso. É o Deus Todo-Poderoso que nos livra de todo o mal. Aquela mulher, aquela certa mulher que a gente não sabe o nome, que a gente não sabe sua família, se tinha posses, aquela mulher que vivia atormentada há 12 anos em virtude de uma enfermidade, foi salva por Cristo, encontrou-se com Cristo. E não somente isso, não somente teve a sua enfermidade sarada, mas teve uma experiência viva com o Salvador. A minha oração é que você possa não somente ouvir falar da fama de Jesus, mas que você possa desfrutar não somente dos milagres de Jesus, mas da beleza, daquilo que a palavra diz que todos quanto receberam, Ele deu o poder de serem chamados filhos e filhas de Deus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde e que o Senhor ministre sobre sua vida, minha querida irmã, a graça do Deus Todo-Poderoso.